Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez por essa mensagem que eu tenho para nós, e o título é essa: Sou convertido pela graça. Esse é o título da mensagem. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Vai um abraço para você que está comigo toda noite, todos os dias, semana, fim de semana. Deixe o seu like para que o YouTube possa, porque eu gostaria de ter 1 milhão, ou mais de 1 milhão. Eu tenho dezenas de milhares de pessoas durante todos esses anos, quase 5 anos, caminhando para 5 anos que eu estou pregando. Mas eu gostaria de ter milhões de pessoas. E o seu like vai ajudar, porque cada vez que você dá um like, o YouTube envia para 5, 6 pessoas, cada um de vocês. Então é disso que eu preciso, é da sua ajuda, para nós crescer, porque eu gostaria que milhões e milhões, não é milhares, não, milhões e milhões ouvisse a graça para sair dessa mentira. Vocês não estão vendo essa confusão que está tendo aí desse pregador mirim, e eu não estou aqui para zombar. O povo está aí descendo pau nele. Vocês não veem a confusão? Então muita gente estava acreditando, e agora a casa caiu. O povo descobriu que tudo aquilo que ele disse é mentira. Aos 3 anos de idade, começou a pregar, nasceu mudo, surdo, tinha só 20% de visão. Tudo isso descobriram que aquilo foi tudo uma invenção. Não é verdade. Então, por isso que eu gostaria que a graça se estendesse milhões e milhões do Brasil e fora do Brasil, ouvisse e começasse a deixar a mentira. Como disse Jesus, conheça a verdade e a verdade te liberta. Então fui convertido pela graça. A graça me trouxe o conhecimento, porque durante muitos anos eu vivi dentro dessa enganação. Eu não estou criticando aqueles que estão dentro do sistema, esse sistema religioso. Mas eu e os meus irmãos da graça, nós estamos alertando. Porque quem sou eu para dizer que você não vai? Quem sou eu para dizer que você não vai alcançar, que você não vai receber, que o teu espírito não vai? Quem somos nós? Nós não acreditamos nesse negócio de arrebatamento. Nós não acreditamos nas profecias daqui, porque tudo isso já acabou. Mas nós alertamos aqueles que estão dentro do sistema que não é dessa forma. Porque por espaço de 44 anos lá dentro eu estive. Em 82 eu já era evangelista. Logo em seguida eu fui pastor. Fui superintendente da escola dominical. Fiz 3 tipos de teologia. Dirigi igreja nos Estados Unidos. Estive 13 anos, morei 13 anos nos Estados Unidos. Eu poderia, hoje, ser um homem bem de situação, até rico, se usasse esse método mentiroso que hoje usa as religiões, o sistema religioso. Porque eu sei. Tudo isso que vocês fazem, eu sei. Se eu querer chegar em qualquer lugar, olha, eu estive há pouco tempo, 2017, eu não vou dizer a cidade, mas eu estava numa cidade aqui perto aqui de Catanduva, ali perto de Catanduva, São José do Rio Preto, uma pequena cidade. Eu estava com meu companheiro. Nós estávamos visitando uma cidade ali,
Eu tinha um irmão que morava lá. E eu disse assim, ele falou, vamos visitar uma igreja? Vamos. Aí eu falei, só que eu vou. Eu peguei uma camiseta toda fantasiada, calça jeans, a camiseta fantasiada, e fomos para lá. E fomos visitar a Assembleia. Quando eu cheguei lá, alguns irmãos na porta, cumprimentou. Tal. E assim que nós entramos, sentemos, logo começou ali o culto, e o pastor entrou. O pastor entrou, cumprimentando um, cumprimentando o outro, e sentou lá no púlpito. E eu tô ali, mas meu companheiro, mas eu não quero nem pôr paletó. Porque se eu pôr paletó e gravata, você já sabe. Eu não vou pôr. Fui com uma camisa normal, uma camisa até com desenhada. E tô lá. Aí ele falou assim, olha, aqui tem 2 irmãos que estão nos visitando, eles não são daqui, estão nos visitando. E eu quero dar uma oportunidade, uma palavra para um deles. Aí eu fiquei quieto. Aí o meu companheiro, eu falei, vai. Ele levantou e foi. Aí chegou lá na frente, ele falou assim, olha, nós estamos aqui visitando pela primeira vez, eu e o pastor Nilson. O pastor falou, o quê? Aquele que está sentado lá é pastor? Ele falou, é pastor. Ah, ele desceu lá de cima e já veio direto onde eu estava. Não, seu lugar é lá em cima. Eu falei, não, seu lugar é em cima. Eu não sabia que você era pastor. Então, disso, eu agradeço a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela valoriza. Se você tem um cargo, a Assembleia de Deus te valoriza. Eu estou sendo sincero. Ela te valoriza. E logo, eu falei para ele, rapaz, mas você... Não, mas fica tranquilo. Aí me chamou. Eu fui lá, trouxe uma mensagem. Mesmo eu estando daquele jeito, ele falou, não importa o jeito que você está. Eu falei, pastor, não importa. Eu fui lá, trouxe uma mensagem para as assembleias. Não foi só essa vez, não. Se eu for contar quantas igrejas que eu ia, sentava lá atrás, logo alguém vinha e perguntava o que eu era. Eu falava, eu sou pastor. Pronto. Ele falou, o seu lugar é aqui em cima e a mensagem é sua. A Assembleia de Deus assim. Então, meu irmão, mas voltando para aquilo que ele está dizendo. Hoje, graças ao bom Deus, depois de todos esses anos que eu vivi dentro desses sistemas enganador, enganando e sendo enganado, Deus me abriu um entendimento. Porque não adianta você abrir esse livro, porque eu conheço esse livro. Esse livro eu conheço e conheço muito bem. Mas não adianta. Se Deus não te abrir o entendimento, Efésios capítulo 1, versículo 18. Deus ilumina os seus olhos e abre a sua mente é aberta. Porque você quer ser inimigo de um crente, você fala da graça para ele. Chega perto de um parente, de uma pessoa, ele chega todo alegre, conversando com você, tal, você fala da graça para ele. Ele vira seu inimigo. Ele não vem mais na sua casa, ele começa a te invitar, ele começa a te defamar, te chamar você de desigrejado, de herege, discordar de você. Então, você tem que esperar o momento certo e a hora certa. Quando alguém chega e pergunta, faz uma pergunta, você vai devagar. Mas veio um rapaz, teve em casa alguns anos atrás, aqui uns 3 anos atrás, aí, por aí, uns 3 anos, por aí. E ele é do interior. E eu resolvi a falar, e eu falei, e frequentava a igreja há muito tempo. Ele foi um grande frequentador das Assembleias de Deus. E ele sabe muito sobre o sistema da Assembleia. E eu fui e falei a verdade para ele. Ele ficou inconformado. Ele me disse no outro dia que ele não conseguiu dormir. E ele disse para mim, eu nunca perdi uma batalha. Mas você falou coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Eu falei, então, aí que tá. E eu não tive palavra para combater, para te responder. Até agora eu estou confuso.
Também eu falei tudo, eu rasguei o verbo. Falei tudo que é a graça. E falei tudo que é o sistema. Que tudo é mentira, tudo. Eu não falei assim, alguma coisa é verdade. O que é verdade lá dentro? Nada. Nada, nada, nada. 99,9% é tudo mentira. Então, eu deparei com a graça. Quando eu deparei com a graça, então a minha conversão foi a graça. Porque a conversão não é uma religião, não é um sistema, não é uma denominação que muda, que transforma a vida de um homem. Não é que você entra dentro de qualquer uma, seja assembleia, congregação mundial, qualquer uma que você entrar lá dentro. Você vê aquele povo cantando bonito, tocando, aquele povo louvando, coral, blá, 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 todas aquelas coisas, tal, tal. Você, talvez você não conhece, você não é acostumado a fazer parte desses movimentos. Você acha um pouco, né? Talvez até bonito. Mas quando você entra lá dentro, que você começa a participar, é feita uma lavagem na sua mente. Você passa a acreditar que aquilo é Deus, que Deus está ali. Aqueles cânticos, aquelas melodias, aquelas palavras, aquelas orações, as promessas que ali são feitas. Você passa a dar crédito, você passa a acreditar que aquilo vem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Deus me levantou para trazer a palavra dele, porque vocês vão para o céu. Deus me levantou para tirar vocês da chama do inferno, porque o inferno está esperando. Mas você que está aqui dentro, você tem a sua vida garantida rumo ao céu. E a pessoa passa a acreditar nessa mentira, achando que é verdade. Mas se ele um dia depara com a graça e ele para ouvir a graça, deixa a palavra penetrar. Porque eu quero dizer a você, meu irmão, talvez você está me vendo pela primeira vez, você acha que eu vi a graça pela primeira vez e já... Não, eu resisti, principalmente sobre o batismo. Eu era especialista em batismo. Quando alguém não queria batizar, ele me chamava eu. O Nilson vai ter com fulano e tal, assim. Ele disse que não batiza, que ele já batizou quando ele era criança e ele não aceita batismo. Eu ia lá e dava fazer um curso, pronto. O cara ficava igual um cordeirinho. Não, eu aceito o batismo, tal. Eu era especialista. Quando eu vi da graça que batismo foi apenas para os judeus, nada mais do que isso, que batismo não tira pecado, que o batismo apenas era um ritual. Perdão. Era um ritual, nada mais do que isso. Que o que nos purificava e foi o sangue. Porque o verdadeiro batismo tem Romanos 6. Pega do versículo 3 ao versículo 6, que o velho homem morreu na cruz de Cristo. Fomos crucificados, diz o apóstolo Paulo, não eu, nem você. O apóstolo Paulo diz, fomos batizados com ele. Batizados não, fomos ali sepultados com ele. E quando ele surgiu, nós surgimos também junto com ele. Então, o verdadeiro batismo foi na cruz de Cristo. E as religiões não pregam isto. As religiões pregam a água. E a graça, ela precisa que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida. O Espírito Santo precisa estar em você. Porque você sabe que a mensagem, uma vez, não adianta, porque você olha para Saulo, o grande Saulo de Tarso. A maior parte dos pregadores fala assim, Saulo saiu para Damasco, para prender a igreja do Deus vivo que estava em Damasco. Mas chegou lá, Jesus apareceu no caminho de Damasco, Paulo caiu do cavalo, como eles dizem. E aquela luz forte no olho dele, ele ficou cego. Levaram ele para Damasco, 3 dias. Ananias orou por ele.
e a seus olhos voltou novamente a visão. E Paulo já começou a pregar, voltou para Jerusalém pregando. Não. Não foi assim. Não foi dessa forma. Conforme muitas pessoas pensam que Saulo saiu e voltou um pregador, não. Paulo só na Arábia Saudita, ele ficou 14 anos na Arábia Saudita. Paulo teve que se esconder. Paulo foi perseguido, precisou sair de Damasco pelo muro da cidade, vocês conhecem. Olha ali, no capítulo 9 de Atos, começa a ler que eles soltaram ele pelo um cesto, os cristãos de lá puseram ele num cesto, na muralha de Damasco, soltaram ele e ele pegou o caminho, foi embora, ficou na Arábia Saudita 14 anos. Escreveu várias cartas, mas nenhuma dessas cartas está aqui dentro, eles consumiram com essas cartas. Depois ele apareceu a Jerusalém, pregando devagarinho, muita perseguição, até chegar onde ele chegou. Então, assim também, você olha para os nossos irmãos da graça, que eu não preciso nem citar o nome deles, são muitos. Você pensa que ele ouviu a graça a primeira vez ele aceitou? Ele pode até ter concordado com várias coisas, mas tem coisa que ele discordava. Existem muitas pessoas que hoje estão dentro da graça e acham que nós temos que orar, que nós temos que ter vida de oração. Não. Vida de oração era para os judeus. Oração era coisa judaica, porque Ana, Penina e Alcana iam uma vez por ano ao templo. Para quê? Para orar. Ali eles participavam uma vez por ano a oração. É costume dos judeus se reunir para orar. Mas por quê, irmão Nilson? Porque Deus não estava com eles. Deus não vivia, Deus não habitava nem no templo e nem habitava neles. Então, por isso que eles clamavam, clama a mim. Jeremias 29, acho que versículo 13. Lá em Provérbios 8 e 17, né? Aqueles que me buscam de madrugada, esses me acharão. Então buscai. Por que buscai? Buscai-me-ei, me acharei. Por que buscai? Porque Deus não estava com ele. Mas hoje Deus está dentro de nós. Nós somos a própria morada de Deus. Ele habita dentro de nós. A nossa vida, volto a falar, a nossa vida tem que ser uma vida de agradecimento a Deus. Nós temos que ser grato a Deus por tudo. Só isso, nada mais. Você não precisa clamar, você pedir. Porque o que você tem que passar, outro não vai passar no seu lugar. Não adianta que você vai passar por uma cirurgia. Você fica lá orando a Deus. Eu conheço um irmão aí da graça, eu não vou dizer o nome dele, mas ele disse que a mulher dele tinha que passar por uma cirurgia. Ele se colocou ela no carro, levou no hospital, chegou lá, foi para a mesa de cirurgia, disse que não deu uma palavra de oração. Não fez nada de oração. Ela voltou, só tá lá, normal. Eu não orei. Eu vou orar para quê? Por que eu vou orar, sendo que a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha família, está nas mãos de Deus? Já não está escrito lá no Salmo 139, versículo 16, que a nossa vida está já escrita, e lá em Jó, capítulo 14, versículo 5, o dia que nós nascemos, já está determinado quanto tempo vamos viver aqui nessa terra. E o que você vai passar, outro não passa no seu lugar. A oração não impede nada. Mas, irmão Nilson, mas o rei Ezequias orou quando o profeta Isaías visitou a casa dele. E ele orou, parece que lá no capítulo, acho que 38, lá de Isaías, orou, virou o rosto para a parede, chorou, Senhor, lembra que eu andei nos teus caminhos, eu fiz o que era reto, e Deus perdoou. Não, já estava no propósito de Deus. Nada muda os planos de Deus. Oração não muda os planos de Deus. Não adianta. A epidemia que teve no Brasil, o Brasil inteiro orou, mas foi tirado. Continuou. Igrejas fechadas, igreja se punha noite inteirinha orando. E o que acontecia? O
morrendo, 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 morrendo. Então, por quê? A oração não impediu. Porque não é desta forma. Ninguém muda os planos de Deus. Por isso que quando você é da graça, você entende que a nossa vida ela está nas mãos de Deus, ela depende de Deus em tudo. Por isso que nós temos que dar graça a Ele por tudo e em tudo. Meu irmão, vou ficando por aqui. Já disse sobre o like. Não esqueça de dar o seu like e eu te agradeço antecipado. Graça e paz para todos. Bye, bye.